Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo meu colega Rony Ramos, também jornalista aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Rony. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha. Lembrando que o programa Conecta também é transmitido ao vivo em sinal aberto pela TVAL aqui na Grande Florianópolis, na região de Blumenau e também pelo nosso canal no YouTube Assembleia SC. Isso, e lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando de alguns projetos de lei que foram aprovados aqui no Parlamento e que foram sancionados pelo governo do estado, ou seja, são lei aqui em Santa Catarina, e alguns desses projetos que foram recentemente sancionados consolidam algumas tradições culturais aqui de Santa Catarina, inclusive a cidade de Ascurra, conhecida como polo aqui de cultura italiana, e também Pomerode pela arquitetura de Enxaimel, Rony. Isso mesmo, Deluana, na região também do Vale do Itajaí, já que tivemos o Alesc itinerante em Blumenau. Sim. E essas proposições foram aprovadas durante a estadia da Assembleia lá no Vale do Itajaí, mais especificamente 57 matérias, entre projetos de lei, entre moções, também requerimentos ao governo do estado. A gente está vendo algumas imagens das sessões que foram realizadas lá em Blumenau, com a presença maciça dos deputados e também a presença de entidades da região do Vale do Itajaí que levaram aos deputados as suas principais demandas. Essas leis já estão valendo aqui em Santa Catarina, uma delas também inclui Itajaí na Rota do Tiro. É uma lei aí que vê a questão turística também do tiro esportivo na região de Blumenau, tudo isso para valorizar as tradições de lá e também fomentar o turismo, né? Já que Santa Catarina aí é um berço de várias manifestações culturais, a Assembleia Legislativa dando esse apoio em forma de lei. Então é isso aí, lei sancionada então já em vigor aqui em Santa Catarina. E hoje também tivemos reunião da Comissão de Constituição e Justiça com a análise e aprovação de alguns projetos de lei. Um deles busca permitir a realização de exames de análises clínicas nas farmácias aqui do estado, projeto de autoria do deputado Pepe Colasso. Esse projeto voltou para a CCJ porque ele recebeu uma emenda que inclui no rol desses exames que as farmácias estariam autorizadas a realizar de acordo com regras da Anvisa, da glicemia, do teste de glicemia capilar para diabéticos. Deluana, esse é um projeto de lei que foi construído com a participação dos farmacêuticos aqui, dos representantes, para que em cidades onde não há a presença de laboratórios clínicos para os diversos exames que são solicitados pelo médico, exames de rotina, possam também ser ofertados pelas farmácias aqui de Santa Catarina. Esse projeto voltou para a CCJ porque recebeu emenda e depois da aprovação já deve ir direto ao plenário. A gente segue acompanhando então, assim como acompanhamos a votação realizada hoje pela manhã na CCJ, onde conversamos com o deputado Pepe Colasso, do Partido Progressista, que é o autor desse projeto de lei, e falou um pouco mais sobre a iniciativa. Esse projeto das farmácias foi construído junto com as associações de farmácias e associações também de laboratórios em Santa Catarina, que regulamento que a Anvisa já previa e que vários estados do Brasil já regulamentam e Santa Catarina ainda não. A possibilidade de ampliar o número de exames que as farmácias podem fazer. O que isso facilita? Facilita principalmente nas pequenas cidades onde não tem a possibilidade dos cidadãos fazer exames laboratoriais, que eles possam procurar as farmácias e já fazer alguns exames que são possíveis fazer, regulamentados pela Anvisa, nas farmácias. E os deputados, membros da Comissão de Constituição e Justiça, reunidos na manhã de hoje, também aprovaram outro projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que prevê que as pessoas incluídas nos serviços de proteção ao crédito possam ser avisadas também via digital. Isso é um projeto de lei que visa trazer segurança jurídica, especialmente para os representantes do comércio que precisam se comunicar com quem compra, com quem faz negociações com o comércio e porventura ficam devendo. A gente tem vários cadastros e que hoje essa comunicação ela é permitida na forma de correspondência por meio dos correios. Esse projeto de lei visa então ampliar o tipo de comunicação também para as formas
digitais, entre os principais objetivos, claro, a proteção do consumidor, que querendo ou não é uma forma de proteger, porque às vezes acontece algum problema nos próprios cadastros dessas empresas, a pessoa precisa estar ciente e poder também se defender, além, é claro, da questão do próprio comércio, que também precisa dessa proteção legal para poder se comunicar com quem os acessa. Inclusive, essa votação realizada na manhã de hoje, quando o projeto foi aprovado, foi acompanhada pelo presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas aqui de Santa Catarina, o José Onildo Júnior, que falou com a nossa reportagem sobre a aprovação dessa matéria. O projeto de lei 345, ele traz uma segurança ao nosso consumidor nas notificações eletrônicas de aviso quando há inadimplência do consumidor a seus credores. Então é muito importante porque traz isso como segurança para o consumidor e também para o credor, que pode, de forma eletrônica, notificar os seus clientes no caso de inadimplência. Então, as duas partes, tanto o consumidor como o credor, podem ter segurança que a notificação chega de forma bem eficaz e de forma rápida. E na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública sobre uma portaria publicada recentemente, no final do ano passado, pelo Detran, que fala sobre as vistorias veiculares aqui em Santa Catarina, uma portaria que não é unanimidade entre quem trabalha com as vistorias. Não é, e ficou muito claro ontem, durante a audiência pública, eu acompanhei um pouco aqui, o plenário estava lotado. Sim. Também, as galerias de representantes aí de cerca de 600 empresas hoje credenciadas pelo Detran, o Departamento de Trânsito, para poder fazer a vistoria nos veículos. Para qualquer tipo de transferência, venda, compra de veículos também é necessário essa parte técnica, que é uma vistoria. Essas empresas são credenciadas pelo órgão de trânsito. O que está acontecendo é que essa portaria endureceu um pouco mais as regras e a fiscalização, especialmente na questão do tipo de vistoria e também os locais onde são realizadas, né? O Detran também está preocupado com a prestação do serviço para o consumidor final, já que esse custa para o bolso do contribuinte, né? É um processo que quem compra ou vende carro sempre se programa para poder pagar pela vistoria, e o Detran quer que seja feita da melhor forma. E aí um pouco dessa queda de braço com as empresas que dizem que já estão cumprindo, porém na prática não está acontecendo bem assim, né? Isso, inclusive ao final dessa audiência pública ficou definido que novas reuniões sobre esse assunto serão realizadas, envolvendo aí todas as partes envolvidas. A gente acompanhou também essa audiência pública, conversamos com o Irã de Menezes, que é o presidente da Associação Catarinense das Empresas de Vistoria Veicular aqui de Santa Catarina, também com o Ricardo Miranda, que é o vice-presidente do Detran aqui do estado, e ainda com o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação aqui do Parlamento, e que foi quem sugeriu e comandou também essa audiência pública realizada aqui no Parlamento na tarde de ontem. Acompanhe. As vistorias são responsáveis por redução de até 30% dos acidentes, causando mortes em todo o trânsito. Não tem por que ser diferente. A abertura desenfreada de vistorias, que não tenham regramentos, que não tenham políticas por tamanho e escopos diferentes, fere o princípio. Fere tudo o que é previsto para o bom atendimento, para a continuidade de serviços, para a adequação de serviços prestados, para todo o processo de certificação e o que é previsto em resoluções federais. Há 11 anos nós já vimos aí essa resolução sendo aperfeiçoada, mas que agora o Detran, a atual gestão do Detran, né, por determinação do governador Jorginho Mello, nós estamos trabalhando com foco em trazer transparência e fiscalização em cima daqueles que nos representam na atividade de vistoria. A partir de hoje, nós vamos abrir um prazo para fazer essa conciliação. O que deseja um certo número de empresas, o que deseja outro certo número de empresas, o que deseja o Detran, e vamos sentar e vamos conversar. Da mesma forma como estamos fazendo com outros setores de Santa Catarina. Não tenho dúvida nenhuma que após essa denúncia pública, no dia 24, na primeira reunião, nós vamos começar a chegar num denominador comum, que é pela conciliação dos fatos em Santa Catarina. Assunto que a gente segue acompanhando, então, aqui pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. Lembrando sempre que a cobertura de todos os temas tratados aqui no Conecta estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também com cobertura das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. É sobre as redes que a gente fala agora com a nossa colega Mônica Duarte, que já está aqui. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Boa tarde para você que nos acompanha.
Hoje o destaque do deputado na rede é o deputado Sérgio Guimarães, que ele rememora nas suas redes sociais uma reunião da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais, em que o deputado, que é presidente dessa comissão, junto com os outros parlamentares, aprovou um requerimento para a vinda do secretário de Defesa Civil aqui para a Assembleia Legislativa para comentar e falar quais são as obras e quais as infraestruturas que estão sendo realizadas no nosso estado para prevenir enchentes e alagamentos, por exemplo, na região, que é um assunto bastante comentado em nosso país como um todo, por conta também dos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul. E aí, para acompanhar todo o desenvolvimento da atividade deste parlamentar, que é o Sérgio Guimarães, é só acessar nas redes sociais, @repórter.sergioguimarães, e aí você fica por dentro de tudo o que acontece na vida deste parlamentar. Mas agora, falando sobre a Assembleia Legislativa, o destaque das redes também aqui da Assembleia, eu gostaria de destacar um quadro que nós temos que se chama Minhas Bandeiras. E aí, neste quadro, a gente traz vários parlamentares, todos os 40, né? E nesse em específico, a gente trouxe o deputado Dr. Vicente Caro Preso, que ele fala sobre as bandeiras de atuação dele aqui na Assembleia. Uma delas é a inclusão, a outra a saúde. Então, para você acompanhar também o desenvolvimento da atividade do Dr. Vicente Caro Preso, é só acessar sempre @AssembleiaSC, que lá terá não só as atividades parlamentares, mas também as atividades do que acontece todos os dias aqui dentro. Por hoje é só, Delu, e aí deixo contigo. Até a próxima. Mônica, muito obrigada. Mônica Duarte trazendo aí as novidades das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos 40 deputados aqui do Parlamento Catarinense. E na noite de ontem realizamos uma sessão especial aqui na Assembleia Legislativa em homenagem aos 50 anos da Implac, uma indústria de plásticos considerada uma das maiores aqui do Brasil e também da América Latina e que está instalada na cidade de Biguaçu. Isso, quem passa ali nas margens da BR-101 aqui na região da Grande Florianópolis é possível ver o tamanho aí da indústria Implac, né? Uma das tradicionais aqui de Santa Catarina. Ela é líder em tipos de embalagens, diversos tipos de embalagens que são exportadas, né, não só na América Latina, mas também para todo o mundo e também aqui no Brasil. O deputado Camilo Martins foi o proponente desta homenagem, 50 anos de empresa, lembrando que os deputados, né, têm a prerrogativa de poder fazer esse tipo de homenagem que é entregue em forma de sessão especial que aconteceu ontem aqui no plenário, bem prestigiada por representantes aqui de Biguaçu, na Grande Florianópolis, lembrando que os irmãos Fernando e Roberto Marcondes de Matos, que são os fundadores dessa indústria. Isso, a gente acompanhou essa homenagem realizada, então, na noite de ontem, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Conversamos com o deputado proponente da homenagem, o deputado Camilo Martins, do Partido Podemos, e também com o Roberto e com o Fernando Marcondes de Mato, que são os irmãos fundadores da Implac aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Uma empresa catarinense que demonstra ao longo dos anos um grande serviço prestado à cidade de Biguaçu e ao estado de Santa Catarina, trazendo o desenvolvimento econômico da cidade de Biguaçu, mas o desenvolvimento social. Porque gerar emprego hoje no Brasil não é fácil. Nós temos as maiores cargas tributárias desse país e todo grande empreendedor, empresário, ele merece ser reconhecido. Nós somos líderes da América Latina em fabricação de sacos valvulados. É uma embalagem de polietileno e produzimos 5, 6 milhões desses sacos por mês, de um determinado tipo, mais 10, 15 milhões de outro tipo. Então, a gente, com essa produção, a gente dominou totalmente o mercado de sacos valvulados. Uma grande honra, obviamente, estamos aqui, temos, acho que todos os gerentes nossos, diretores, coordenadores estão aqui, além da nossa família, evidentemente. Então, é uma honra, uma grande honra. A empresa não está comemorando 50 anos, está comemorando 5 anos pela sua juventude, pela sua vontade de crescer. Então, é um momento de grande alegria. E a bancada da Grande Florianópolis realizou uma reunião ampliada para falar sobre o PLAMUS, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável para a região da Grande Florianópolis, iniciativa criada há 10 anos que, na verdade, nunca saiu do papel, né, Rony? Infelizmente não, foram chamados vários especialistas e um dos principais pontos de debate sempre, quando é mobilidade urbana, é a questão do transporte público aqui na nossa região da Grande Florianópolis, que impacta, querendo ou não, um pouco de todo o estado, já que muitas pessoas vêm até a capital, não só os moradores que sentem diariamente isso, mas quem
nos visita também. O ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, participou mais uma vez dessa reunião aqui na Assembleia Legislativa, que foi coordenada pelo deputado Marquito, né, que também é aqui da região e compõe a bancada da Grande Florianópolis, e em debate justamente de que forma que o Plamus pode sair do papel, já que ali é um plano que ele acaba não envelhecendo, muito pelo contrário, ele tem soluções práticas que precisam realmente sair do papel. A gente acompanhou também essa reunião ampliada desse grupo de trabalho e conversamos com o deputado Marquito, coordenador da bancada da Grande Florianópolis, também com o Cássio Taniguchi, que é o coordenador do Plamus, e com o Werner Kraus Júnior, coordenador do Observatório da Mobilidade Urbana da UFSC, que falaram um pouco mais sobre o Plamus e como é que esse projeto pode se desenvolver mais. Acompanhe. Quando a gente tem uma cidade como Florianópolis, que é a principal polo, e ela lança uma concessão, e essa concessão vai até 2035, e ela não dialoga com o Plamus e não dialoga com os instrumentos de transporte intermunicipal, tendo em vista que tem uma dinâmica muito presente entre Florianópolis e os municípios do entorno, isso já demonstra um freio no processo de pensar articuladamente a região. O Plamus previa uma racionalização desses itinerários todos, a implantação de vias exclusivas para o transporte público e, ao mesmo tempo, todo um processo de modernização tecnológica, com bilhetagem automática em todas as linhas, de tal maneira que seja integrada mesmo. Esse era o plano, que exigiria um investimento, claro, mas que dependeria fundamentalmente da prioridade de governo. E essa cidade metropolitana está requerendo faz muito tempo um transporte de alta capacidade, veloz, com qualidade, que integre efetivamente esses 4 municípios. Porque as pessoas moram num lugar, trabalham em outro e tal, e hoje o transporte público não é atraente para fazer esses percursos. Se o Plamus tivesse sido implantado naquela época, desde então, teríamos hoje um sistema estruturador do transporte, como tem nas grandes cidades, não é? Lembrando que a cobertura completa dessa reunião da bancada da Grande Florianópolis sobre o Plamus, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável aqui para a região da Grande Florianópolis, já está também na agência de notícias aqui do Parlamento, e reforçando também que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado, Elana, pela companhia, a você também e aos ouvintes da Rádio Desk. Até a próxima. Uma boa tarde para todos.